Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Estamos todos aqui reunidos para mais um momento nessa noite de hoje, que a força de toda a espiritualidade, a força de Deus, a força das boas energias estejam presentes, que possa alcançar você nesse momento, aonde você estiver, que possa se ligar com você, para que esse momento seja um momento de troca, seja um momento de conhecimento, seja um momento de afago, de reflexão, e que juntos possamos descobrir juntos formas de entender a vida, o mundo e esse plano espiritual que ainda temos tanto a aprender. Que a força de Deus, a força de Nossa Senhora esteja presente, abençoando essa casa, todos os médiuns, todos aqueles que nos procuram, trazendo proteção. Que a força esteja presente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. De cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, hoje está um pouquinho diferente. Nós estamos sem a nossa Umbanda. A banda não está aqui hoje para tocar uma música para nós, mas é um fato que precisamos nos adequar. E às vezes, cada momento e cada trabalho acontece num formato. E já faz mais ou menos umas 2, 3 semanas que eu venho pensando sobre um assunto que eu queria trazer aqui na live. Obviamente que sempre a gente vai tentar, eu sempre reforço, e sempre em todas as lives eu vou reforçar isso. Assuntos que para mim fazem total sentido, que eu converso fora do centro, que pessoas me procuram para questionar. E isso veio a calhar muito com o momento que nós estamos não só passando, mas aprendendo aqui na nossa casa. Eu quero falar hoje sobre a diferença entre demanda e macumba. Todas as vezes que a gente escuta a palavra macumba, e aí a professorinha de história hoje vai me perdoar se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, mas tentando ser bem resumida assim no que eu vou trazer, a palavra macumba ela assusta. Ela assusta porque ela traz um sentimento de algo ruim. E porque ela é preta. Ela tem um sentido pejorativo. Um sentido pejorativo, exatamente. E aí, há umas 3 semanas atrás, eu conversei com um grupo de amigos que são de outras religiões ou são espiritualistas e acreditam, mas não entendem muito daquilo que a gente estuda aqui na casa. E conseguem acreditar em alguns ideais, em alguns formatos, né? E quando a gente começa a entender o mundo espiritual, consequentemente, quando as pessoas perguntam, qual é a sua religião, Andressa? E eu digo, eu sou um bandista. Algumas pessoas questionam, né? Mas é a linha espírita? Sim, é a linha espírita. Ah, mas é kardecista? Também tem a linhagem kardecista. Assim como tem a linha que a gente traz resquícios, né, da linhagem africana. Porém, a Umbanda é uma religião brasileira. E, obviamente, todas as pessoas às vezes questionam, né? Ah, mas é macumba? E a gente, aqui dentro da casa, a gente brinca, é macumba. Porque, por ser uma palavra tão pejorativa, as pessoas às vezes não procuram saber e a sociedade ela sempre tenta impor uma forma de alienação. Vou contar uma historinha rápida. Na época da escravidão, os pretos, os escravos, tinham algumas ideias e planos para poder fugir daquele cerco, né, que tirava a liberdade. E eles foram formando quilombos, né? Foram formando lugares onde eles se ajudavam e se protegiam. Com o passar do tempo, que
que esses quilombos foram sendo construídos, eles começaram a se ajudar no sentido de direcionar os escravos fugitivos para esses quilombos. E eles fugiam, na maioria das vezes, à noite, obviamente, porque era mais fácil de se esconder. Se esconder daqueles que procuravam nas matas, que perseguiam, que não deixavam eles fugir. E os quilombos, obviamente, por uma ideia, né, bem forte daquilo que eles traziam da África e da sua religião, tentavam colocar isso dentro do sincretismo, e por estarem, né, dentro de uma sociedade, na maioria católica, eles usavam, né, aquilo que eles tinham conhecimento do plano espiritual para poder, às vezes, assustar, para poder afastar, para poder continuar fazendo o que eles acreditavam. Então, os brancos tinham muito receio porque não tinham entendimento, né, do que os escravos cultuavam. E aí eles começaram a direcionar e a tentar colocar uma forma de auxílio para os escravos que fugiam dentro de um alguidar. Para quem não sabe, é um prato, uma louça, né, de barro, uma tigela de barro, onde eles colocavam alimento, normalmente o frango, né, mais acessível, colocavam uma bebida, às vezes bebida alcoólica, porque no caminho, né, que o escravo estava, ele precisava se alimentar, precisava beber, limpar uma ferida com álcool, uma vela para iluminar o caminho, né, e farinha para sustentar. Os animais, porque eles não comessem a comida do animal. Exato. As velas também afastavam os animais que ali na mata ficavam. Então, os brancos, né, não sabiam que tipo de firmeza era aquela, o que estava sendo feito e cultuado ali. E nada mais era do que um caminho para os escravos chegarem até o quilombo. E com o passar do tempo e com aquilo sendo disseminado, deu-se o nome de macumba. Macumba, Suzana me corrige, tem uma árvore e tem um instrumento africano, feito da madeira dessa árvore. E eles cultuavam, né, essa árvore, né? Às vezes iam para macumba para poder cultuar a parte espiritual lá na África, etc. Então tem uma ligação do nome. As religiões africanas têm essa relação muito forte com a natureza. E de cultuar e fazer rezas, preces, danças em volta de árvores onde eles cultuavam a natureza. E essa árvore, muito conhecida na África, chamada macumba, ela servia para vários momentos e várias situações. E aí se tornou essa firmeza para ajudar os escravos aqui no Brasil como macumba. E aí, quando isso disseminou, chegando nos dias de hoje, quando a gente fala, nossa, fizeram macumba para mim, ou a Andressa faz macumba, ou a Suzana faz macumba. Isso traz uma sensação de que a Andressa é uma pessoa ruim, a Suzana é uma pessoa ruim, a Doroteia é uma pessoa ruim. E nessa conversa que eu tive com essas pessoas, né, e questionando exatamente o que elas entendiam quando escutavam a palavra macumba, a primeira sensação era uma sensação muito negativa. E quando escutaram a história, que eu contei essa historinha, elas ficaram, meu Deus, por que a gente às vezes não procura saber, não entende, não estuda? Mas peraí, Andressa, então o que as pessoas fazem hoje não é macumba? Vamos tirar a palavra macumba da frase e vamos colocar a palavra demanda, tá? Quando a gente vê alguma firmeza ou a gente vê algum ponto, né? Numa encruza normalmente, eu já vi em trilho de trem, já vi em lugares mais afastados, em esquinas. Então as pessoas e alguns centros que trabalham com isso fazem esse tipo de firmeza. Isso significa algo de ruim? Sim, assim como numa igreja evangélica tem um pastor que pode pregar a palavra para o bem
E assim como tem o pastor na igreja evangélica que prega a palavra para o mal, para os seus próprios interesses. Assim como dentro de uma igreja católica nós temos padres que aceitam e disseminam palavras do bem e conseguem incentivar as pessoas para que elas sejam boas, assim como tem padres em igrejas católicas que incentivam e colocam... Preconceituosos. Exatamente. Então, quando a gente para pensar na sociedade como um todo, a gente consegue entender que assim como em qualquer religião formada por seres humanos em evolução, existe o processo de intenções. Essas intenções são colocadas em qualquer tipo de reza, firmeza, situação. Por que assusta? Porque às vezes tem uma bebida, às vezes tem um cigarro, uma vela e eu não entendo o que está acontecendo ali. Isso, a Andressa tem coragem às vezes de chegar perto ou de entender o que está acontecendo? Não. Não é do meu interesse saber o que a outra casa faz, qual que é a intenção daquele trabalho. O interesse é entender o que a religião traz e não trabalhar com preconceito. Esse é o meu conceito em relação ao que as pessoas denominam de uma firmeza demandada. O que significa essa demanda, então? Essa demanda, ela significa qualquer tipo de intenção. A partir do momento que eu vou numa igreja, ou, sei lá, eu firmo uma vela dentro da minha casa, ou venho no centro e firmo uma vela. Aquela vela, ela é fisicamente, única e exclusivamente parafina com o pavio. A gente acende, e se eu acender isso dentro de uma igreja católica, eu tenho uma fé e uma capacidade de confiar que os meus pensamentos e os meus pedidos que estão sendo colocados ali serão atendidos. Então, eu intenciono os meus pensamentos, eu demando os meus pensamentos naquela firmeza daquela vela que eu fiz em qualquer lugar. Então, isso é de responsabilidade de qualquer pessoa que firma. Assim como os guias na nossa casa sempre ensinam para as pessoas. Você pode estar em qualquer casa. Vai fazer uma firmeza de uma vela, questione para quê? Porque se você é orientado a firmar uma vela ou fazer qualquer coisa sem questionamento, você se torna responsável por aquilo que você está fazendo. E tudo depende do seu conhecimento no que você está fazendo. Se eu for dentro de uma igreja evangélica, existe lá, às vezes eles montam as piscinas ou o ambiente com a água. É simplesmente um local, 1 metro quadrado, com vários litros de água, aonde as pessoas entram e são batizadas. Aquele momento, fisicamente, a pessoa mergulha e sai da água. Mas dentro da intenção que está sendo colocada por aquele que está batizando, por aquele que está sendo batizado, a intenção dos meus pensamentos e da minha fé que eu estou colocando naquele momento demanda para que eu receba uma bênção, para que eu seja batizado, para que eu receba a força daquilo que eu acredito. Assim como qualquer lugar, por exemplo, no budismo, que às vezes eles oferecem comida ou oferecem uma planta, né, para as energias. Eu estou querendo dizer que demanda é tudo aquilo que eu intenciono. E às vezes eu intenciono em objetos físicos, sim, que recebem a minha energia. Por mais que não sejam objetos vivos, mas eles têm energia como qualquer coisa no nosso planeta. Então, peraí, você está me falando que macumba é em qualquer lugar? Se a gente for na palavra, na intenção que ela existe? Sim, a demanda está em qualquer lugar. Se eu não for em religião nenhuma, e a partir do momento em que eu tenho um problema com a Suzana, e eu começo a demandar, a pensar, a alimentar um sentimento de inveja, de raiva, de mágoa, de ódio, de amor, de felicidade, de paz, de saúde para a Suzana, tudo aquilo que eu estou demandando vai chegar até a Suzana. Então, peraí, tá me falando que as demandas todas chegam até as pessoas? Sim. Somos todos passíveis de gerar energia e receber energia. Esses pensamentos e essas intenções, elas plasmam no universo astral e aquilo se torna algo direcionado. Quando a gente não consegue entender as energias e quando, de alguma forma, eu, dentro da minha base moral, não sou uma pessoa que consigo agir com sinceridade, com humildade, assumir os meus erros,
ter consciência do meu ego, ter consciência da minha dificuldade em relação ao meu orgulho, ter dificuldade de aceitar a diferença com as outras pessoas. Tudo isso começa a me colocar num patamar de ignorância, onde eu terei muita dificuldade de conseguir entender as energias que estão em volta de mim. Por quê? Dependendo da minha condição moral, o meu pensamento ele sempre vai trazer algumas questões. Se eu consigo ter discernimento moral que eu não posso fazer mal a outra pessoa, porque eu sei que isso não faz bem para o outro, eu não quero fazer mal a ninguém, eu começo a vibrar positivamente. Se dentro dos meus sentimentos de raiva eu não aceito que a Suzana fez algo e acho dentro da minha verdade que a Suzana fez ou agiu de alguma forma que para ela foi importante, mas eu acho que tenho certeza que ela fez aquilo para me ofender, para me atacar, eu começo a vibrar negativamente. Por quê? Porque eu não tenho capacidade moral para entender as diferenças e para começar a racionalizar qual é de fato a situação, ao ponto de chegar e conversar com a Suzana, ao ponto de ser sincero e de, às vezes, não querer ter razão em tudo. Quando eu começo a trabalhar essa base moral, o meu pensamento ele começa a ficar mais positivo. Se ele vibra negativamente, quais tipos de energia terão mais força de se aproximar? E isso é física. Todas as vezes que eu estou mais suscetível a algum tipo de pensamento, esse pensamento ele atrai seres, pessoas encarnadas e desencarnadas que vibram na mesma sintonia que eu. Então eu tenho a Andressa pensando negativamente e aquilo começa a plasmar em volta de mim. Outros que pensam e alimentam a mesma energia começam a falar, opa, aqui eu me sinto bem-vindo, eu sinto em casa. Eu tenho o mesmo pensamento que ela, eu deixo de ser um, passo a ser dois, pensar na mesma coisa. Então aquele sentimento que estava plasmando, ele começa a crescer. E isso vai num crescente que chega a um certo ponto que começa a me atingir fisicamente. Onde eu começo a sentir, onde eu começo a ter as minhas questões, começo a ter os meus problemas, enfim. Aí são N e N possibilidades onde cada um sente da sua maneira. O que eu tô querendo dizer aqui é, a partir do momento que eu tenho consciência que eu gero essa energia, que eu sou responsável por ela, eu tenho a capacidade de transformá-la. Então, peraí, André, você tá me falando que a demanda, ela chega para qualquer pessoa? Sim. Quando os nossos avós, né, hoje em dia isso não é tão comum, mas minha mãe já me levou para benzer, né? Antigamente levava muito menino vento virado, né? E para poder tirar, às vezes, a doença de pele. Isso acontecia muito porque se acreditava nas simpatias de benzição. E isso não era macumba? Dentro do que a gente diz demandar e manipular energia, sim. Dependendo do que a gente absorve, às vezes por pura falta de conhecimento, em que eu começo a alimentar aquela energia, eu recebo aquela energia que é demandada, eu não entendo ela e começo a alimentar. E aquilo vai crescendo dentro de mim. Se eu não trabalho a minha base moral para que eu seja protegido, para que eu seja espelho, para que aquela energia bate e volta, eu não consigo entender o meu papel dentro da minha evolução e eu começo a me render para aquele tipo de energia. Então, macumba pega em todo mundo? Não. Ela chega em todo mundo. Às vezes eu sinto que alguma energia ruim está perto de mim, mas eu tenho a capacidade da minha fé, daquilo que eu acredito, na força do meu Deus, na força de Jesus, na força dos guias que nos acompanham, na proteção e principalmente um fator para mim que ele é determinante em relação a essas energias. Chama-se consciência. E eu não estou falando da consciência, do subconsciente, do que você às vezes não consegue trabalhar, ou do que é inconsciente de outras vidas que você não lembra. Não, estou falando da consciência dessa vida, das suas escolhas, da forma como você trata as pessoas, se você conta mentira ou não, se você passa por cima das pessoas ou não. Nós temos consciências quando a gente faz mal para alguém. A gente tem consciência quando a gente ignora a dor de alguém. Nós temos consciência de quando alguém tá pedindo ajuda e eu nego a ajuda. Lembrem-se que eu não estou falando aqui sobre o fato de ver que alguém precisa de ajuda, oferecer essa pessoa não aceitar ajuda. Não é isso, eu estou dizendo da nossa consciência em relação a sermos pessoas do bem.
em relação aos meus pensamentos, em relação a como eu me comporto, como eu trato as outras pessoas. Se eu sou uma pessoa preconceituosa, se eu sou uma pessoa que alimenta julgadora, que alimenta a violência, se eu sou uma pessoa que dentro das minhas atitudes eu sou narcisista e egoísta. A partir dessa situação da consciência, eu ainda tenho dificuldade de vibrar em boas energias. E isso faz com que... E aí, gente, não precisa de macumba firmada em lugar nenhum. Qualquer pessoa pode demandar uma energia para outra. Um pensamento, uma oração é uma energia que chega até outra pessoa. Então, quando a gente diz, nossa, eu vou rezar para que as pessoas lá na Ucrânia possam receber o meu amor. Se eu acredito que o meu sentimento e a minha força pode chegar até lá, ela chega. Porque a energia, ela tem força, ela tem poder. E é isso que a nossa espiritualidade acredita. Então, quando alguém te perguntar o que é macumba, vocês já sabem explicar. Mas vamos, a partir de agora, trocar isso dentro da palavra como demanda. Andressa, então, só para fechar a parte da macumba, o Zé da Porteira fala uma coisa que eu gosto muito, que ele brinca, ele fala, macumba só pega em quem acredita. Então, peraí, eu tô dentro do centro, então eu não acredito no sentido negativo da palavra macumba? Sim. Eu só deixo que o negativo me atinja se eu acreditar que ele é maior que eu. Se eu acreditar que ele faz parte do que eu sou. Então, se eu não acredito e se eu não alimento, ele não se aproxima. Então, quando eu digo que a gente precisa tocar essa palavra, primeiro por questão de preconceito, por não saber a história, da onde vem. Segundo, por distorção da própria sociedade, que é o que a gente tanto está lutando para que a sociedade tenha um conhecimento maior. Terceiro, a partir do momento que a gente fala de demanda, que a gente tenha conhecimento espiritual para poder afirmar sobre o que a gente acredita em relação a um trabalho espiritual. Em relação a uma casa que trabalha dentro das suas intenções, quando a gente sente a energia dessa casa, essa casa também às vezes é muito atacada. Porque as pessoas, os espíritos, os pensamentos não conseguem entender. Às vezes trabalhos que são feitos sociais, sem nenhum fim voltado para o ensinamento religioso, sofrem ataques daqueles que querem controlar e não deixar com que as pessoas sejam ajudadas. Dentro da nossa sociedade, como um caminho de controle. Imagina dentro do processo espiritual, onde que além da desinformação e da ignorância do encarnado, a gente tem os desencarnados que estão totalmente sedentos por vingança, por raiva, por ódio, por não entender e não estão dispostos a caminhar. Então, dentro de uma casa espiritual também é necessário que haja proteção, é necessário que os médiuns entendam, e quando eu falo os médiuns, são aqueles que fazem parte da corrente, sejam eles qualquer tipo de médium, né? Somos todos, inclusive, mas os membros da corrente de uma casa qualquer, assim como de uma igreja, precisam se proteger, e se proteger no sentido da fé, no sentido do amor, no sentido do companheirismo, da união e principalmente de alimentar o seu propósito, porque ataques, como diz o Zé Baiano, né? Ninguém taca pedra em árvores que não dão frutos. Significa que se existem ataques, se você de alguma forma sente, ai meu Deus, eu quero que tira toda essa inveja, olho gordo de mim. Gente, se de alguma forma você está fazendo bem, isso vai ser recorrente na sua vida. O que você precisa encontrar são ferramentas onde você possa se equilibrar, onde você possa entender que faz parte, mas que você consiga também entender a força da proteção daquilo que às vezes a gente não consegue compreender. Então, eu queria ser bem contundente, bem firme, bem clara em relação à diferença no entendimento de quando se diz macumba, de quando se diz demanda. E a gente tem tanto medo porque parece uma coisa tão ruim e a gente esquece que nós temos poder e capacidade de demandar coisas boas. A gente tem poder de demandar proteção, a gente tem poder de demandar cura, a gente tem poder de demandar amor, fé, carinho, carisma, compaixão. E não dói pena das pessoas, mas que a gente consiga ter consciência muito maior em relação à nossa responsabilidade, não só como médiums, mas como pessoas que vivem em sociedade, que têm suas diferenças, mas que a gente vai continuar sendo atacados e vai continuar tendo que ter paciência com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade ou dentro de uma oportunidade não souberam aproveitar para que possam compreender e aprender um pouco sobre a vida.
Eu quero deixar isso muito claro aqui para todo mundo. É um assunto que vem me mexendo comigo assim, e de coisas um pouco mais óbvias, sabe, no dia a dia, que às vezes a gente ignora e deixa de falar, que sejamos defensores da macumba, sabe, daquela que a gente faz, que eu tenho consciência, e quando eu deito minha cabecinha no travesseiro, gente, eu não durmo não, eu levito de tanta tranquilidade que eu tenho dos 14 anos que eu tô aqui no centro fazendo o que eu faço. Então, que a gente consiga saber a diferença, consiga ter fé para se proteger. E um fator muito, 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 muito importante. Guia nenhum protege de macumba ou demanda, tá? Não tem essa responsabilidade. Não é o Zé da Porteira, a Vó Catarina, o Huguinho, os caboclos que trabalham comigo, ou a Andressa que carrega a força e energia de Xangô. Ah, nossa, eu estou protegida. Não. É uma gama de espíritos que estão aqui para me guiar e me ensinar a me proteger. E sim, juntos eles formam uma camada de proteção, mas quem decide se ela fica em pé ou não sou eu. Quem alimenta para que ela se sustente sou eu. E isso depende muito de um trabalho em conjunto que precisa acontecer. Então não vamos responsabilizar nem anjo da guarda, que às vezes ele é só o comunicador, muito menos os guias, porque eles não têm esse papel de ficar 24 horas com a gente, protegendo, a gente faz o que a gente quiser, né? Eu não vou citar isso em outras religiões, porque aí entra outras questões, mas é algo que eu preciso prestar atenção, que ninguém tem a responsabilidade de proteger ou de me salvar daquilo que é a minha responsabilidade de consciência de fazer boas escolhas e prestar atenção no que eu estou demandando para as outras pessoas. Então, que saibamos prestar homenagem e a força para os guias no ensinamento que eles passam, mas que a gente possa também alimentar essa força e essa energia voltados a esse conhecimento e a essa consciência que é muito clara na nossa cabeça, porque a dor do outro, por mais que eu não saiba como a outra pessoa recebe, mas é uma dor. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para respeitar e ajudar no que eu puder ajudar. Então, espero que tenha ficado claro, que a gente possa conversar mais sobre assuntos pertinentes e que as lives, né, elas vêm sendo voltadas para esses momentos importantes de reflexão, mas que estejamos todos juntos. E se tiverem dúvidas, questionamentos, deixem aí nos comentários, que eu acho que é importante a gente falar mais sobre isso. Combinado? Quer falar? Não, eu só queria comentar que os guias falam muito para nós o seguinte, que o pontapé inicial disso é você desenvolver a compaixão e sempre se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você age, esse é o pontapé inicial de tudo, né? Aí, a partir daí, você começa a desenvolver as outras coisas. Se você sair daquela posição sua de que eu estou sempre certo, de que eu sei tudo, de que o outro está sempre errado, que aí eu estou julgando. Se eu ficar na posição, não é de dó, como você disse, é de compaixão, né? Aí você dá o pontapé inicial. Aí você começa a emitir a sua energia de tal forma que a macumba não chegue. Não é a macumba no sentido pejorativo, né? Exatamente. Deixar só um exercício, já que você falou sobre macumba e demanda, para quem ainda tem muito medo de quando se fala sobre religiões de matriz africana, e para quem tem muito preconceito ainda. Você foi assistir ao filme do Thor e achou o máximo a celebração das divindades nórdicas, só que o Thor era um deus que exigia sacrifícios humanos. Talvez se eu te convidar para assistir um filme de Xangô, você vai ficar com o pé atrás. E o Xangô exigia frutas e animais. Então a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento, cada uma das coisas, porque o preconceito com a religião preta, o preconceito com a macumba, é fantástico ser chamado de macumbeiro, porque a árvore da macumba significa árvore que é transformada, porque ela é transformada num instrumento musical. Um instrumento transforma a música, que gera energia, que faz o trabalho espiritual. Então, ser chamado de macumbeiro é um elogio. Por isso que eu falei lá no começo da live, as pessoas perguntam, faz macumba? Faço. Eu brinco. Onde você vai? Vou pra macumba. Eu brinco muito. A gente alimenta muito isso aqui dentro. Macumbeira do bem. Mas sou macumbeira. E se a gente tiver dúvida, gente, questione, sabe? Esses canais, eles estão aí pra gente
conversar sobre, às vezes, como diz a Suzana, a gente quer afirmar que tem conhecimento, que sabe das coisas e não presta atenção no que a gente vejo ninguém tá cultuando de fato, eu tô sabe? dando aula, se eu falo macumba, eu vejo olhos espantados, mas se eu falo inquisição, não vejo ninguém em pânico. Né? E não deveria, inclusive. Quem matou mais gente? Não, você fala de SS, de Hitler, todo mundo, né? Agora faz macumba. Todo mundo. Mas isso muda, eu acho que a partir do momento que a gente começar a falar, assim, ó, na cara mesmo, sabe? Tipo, colocar as pessoas pra pensar sobre e estar aberto também a receber outros conhecimentos, sabe? Nós somos responsáveis por esse assunto ser tranquilo daqui a 50 anos. Construir história dá trabalho, né? Dá trabalho, ninguém falou que seria fácil, né? Mas que saibamos alimentar isso. Às vezes as pessoas chegam perto e falam comigo assim, porque fizeram um trabalho, fizeram macumba pra mim. Eu falo assim, o que você fez pra isso acontecer? Alguma coisa você fez. Então vamos começar por aí? E já não é tão importante isso mesmo. Né? Como diz o povo judô. Nossa, sério. Achando que você é na fila do pão. De inimigos. Somos insignificantes. Dá uma segurada aí, porque tem gente que não tá preocupado muito assim com o que você tá fazendo, sabe? Não tá. Não tá. Você pensa que você é na fila do pão. Eu falo muito e quero repetir isso, talvez seja assuntos pra minha próxima live aqui, mas sobre a fé burra, né? Essa fé alienada que coloca a gente, como diz a Suzana, pra acreditar no Thor, mas eu não quero saber de Xangô. Que saibamos entender que temos capacidade de pensar e de questionar e de entender no sentido de aprendizado. Então, a minha demanda para todos vocês hoje é muito amor, muita paz, fé e conhecimento, para que sejamos juntos a mudança dessa história que precisa, através da pele preta que transformou o nosso país e o nosso mundo, que possa ser a oportunidade de sermos melhores. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Desculpa não ter música hoje, mas eu tenho certeza que a gente pode aproveitar esse momento juntos. Faz falta, né? Eu sempre falo para os meninos. O Rafael aqui, ele perguntou cadê as outras pessoas no vídeo. Que outras pessoas? Tem várias, desencarnados e encarnados. Normalmente, Rafael, é porque às vezes o pessoal que tá na música tá aqui. Hoje que eles não vieram, mas eu tô representando todo mundo. Tem muita gente aqui. É isso? É isso. Deus, todos os orixás que o Senhor criou, essas energias que comandam, direcionam, conversam, se interagem e fazem a natureza ser tão equilibrada e bonita, ainda aos nossos olhos de crianças que não conseguimos entender como essa natureza tem um poder de transformação. Mas que esses orixás, junto com a sua força, possa trazer o equilíbrio para o nosso corpo físico, para a nossa consciência espiritual, para que nos limpe de qualquer energia negativa e transforme isso em aprendizado, em oportunidade, em caminhos. Que todos aqueles que na sua ignorância do pensar e do sentir possam compreender aquilo que estão demandando a outros. Mas não cai uma folha da árvore sem o seu consentimento. E é essa fé pensada, inteligente, que é capaz de alimentar a filosofia, de ter a ciência, que ela possa habitar dentro de nós com a maior potência, a maior força, para que nos guie para a evolução. Que sejamos gratos pela vida. Que assim seja. Obrigada a presença de todo mundo. Fiquem todos com Deus. Tchau.